ficar de pé e vamos agradecer a Deus em louvor, em cântico, por aquilo que Ele tem feito por nós. Sobre a terra Ele reina, a minha vida é Senhor. Tem mudado o meu viver, aliviado a minha dor. O seu nome é Jesus, eu sou mais que vencedor. O mundo vou espalhar, Ele é Salvador. Vai, vai comigo adorar. Vai, vai, tal como tu estás. Vai, vai, oh, vai, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor. Sobre a terra Ele reina, da minha vida é Senhor. Tem mudado o meu viver, aliviado a minha dor. E o seu nome é Jesus, nele sou mais que vencedor. Mundo vou espalhar, Ele é Salvador. Vai, vai comigo adorar. Vai, vai, tal como tu estás. Vai, vai, oh, vai, pois Ele é Senhor. Ele vem comigo adorar. Vai, vai comigo adorar. Vai, vai, tal como tu estás. Vai, vai, oh, vai, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor, pois Ele é Senhor. Ele é Senhor. Obrigado, querido Deus. Obrigado, querido Pai, por este dia. Obrigado, Senhor, porque tens sido com cada um de nós. E obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui hoje, na Tua casa, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Podemos cantar a Ti, podemos louvar o Teu nome e podemos dizer, Senhor, obrigado. Obrigado por este dia que foste Tu que fizeste, Senhor. Obrigado por este dia que Tu nos proporcionaste. E obrigado, Senhor, por este dia que nós podemos chegar até aqui e podemos olhar à nossa volta e vemos tantas pessoas que têm o mesmo propósito que nós, que é estar aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, obrigado, Senhor, por este maravilhoso tempo que nos estás a proporcionar. Obrigado por todos aqueles que já chegaram e, Senhor, queremos Te pedir a proteção por aqueles que estão a caminho. Senhor, ajuda-nos, guarda-nos, protege-nos, que este tempo possa ser para Ti e não possa ser nada a pensar em nós, Senhor. Que nós possamos estar aqui 100% para dar e que nós possamos estar aqui, Senhor, focados naquilo que podemos ser e não naquilo que podemos receber. Senhor, ajuda-nos, guarda-nos, protege-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.
Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, e não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder. Se Deus está conosco, ninguém nos pode deter. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém, amém, amém. Pode aplaudir, se for para glorificar o nome do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim em Filipenses 4: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes sempre, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que estejam no mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não sejais inquietos, não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições estejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e vistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. E mais à frente ele vai dizer: sei estar abatido, sei ter abundância, e em toda maneira eu estou instruído, tanto na fartura quanto na fome, na abundância ou no padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? A palavra de Deus nos ensina que, por mais que por vezes passemos por situações difíceis e fiquemos abatidos, tristes, se há momentos de muita fartura, mas há momentos que temos que segurar um pouco a mão, saibamos que o nosso Deus sempre está conosco. Isso é uma verdade. Vivamos esta verdade. Vivamos nesta dimensão da glória do nosso Deus. Vou pedir a você que feche seus olhos nesse instante. E talvez nós, na semana que passou, tivemos situações que nós não esperávamos. Eu quero orar aqui pela vida do Fábio, que nesta semana perdeu alguém muito querido. Fábio, vem aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. E eu não sei se há mais alguém que hoje passa por uma situação de luto ou de enfermidade na sua casa, na sua família. Mas se você quiser, vem aqui à frente, nós queremos orar nesse instante. Se há alguma luta na sua família, na sua casa, saia do seu lugar e vem aqui, nós queremos orar também. E queremos agradecer ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Se há mais alguém, pode vir. Não tenha medo, não tenha vergonha. Vem e deixe isso. Vem cá, fica aqui ao lado dele aqui. Vamos orar, porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. É o nosso Deus que cuida do nosso coração. É o nosso Deus que zela por nós. Vamos orar. Vamos colocar diante do nosso Deus as nossas vidas aqui. Jefferson, você pode fazer essa oração? Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és real em nossas vidas, ó Senhor. Sabemos que tudo concorre para o nosso bem, Senhor. Sabemos que Tu estás no início e no fim, Senhor, de todas as coisas, ó Pai. Pai, muitas vezes nós não entendemos, ó Senhor Deus, os Seus planos em nossas vidas, ó Pai, mas nós cremos em Ti de todo o nosso coração, ó Pai. Senhor, queremos pedir agora por esses irmãos, ó Pai, por esse momento, Senhor, de dificuldade, Tu sabes qual é, ó Pai. Senhor, que Tu estejas confortando eles e a cada um das suas famílias, ó Pai. Senhor, que eles possam estar derramando seus corações, ó Pai, no Teu altar, ó Pai. E que acima de tudo, Senhor, possa estar confiando em Ti, Senhor. Porque sabemos que Tu és, ó Senhor, o nosso Deus, o Deus da nossa vida, Senhor, dos nossos familiares, ó Pai. Senhor, sabemos que Tu tens sempre o melhor para nós e para os nossos, ó Pai. Ainda que nós não entendamos, ó Pai, mas nós sabemos que Tu estás no comando de todas as coisas, ó Pai. Que Tu possas estar confortando, nos ajudando, ó Pai. Que Tu possas, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, trazendo a paz e o conforto acima de todas as coisas, ó Pai. Que possamos ver, ó Senhor, o Teu trabalhar em nossas vidas e da nossa família, Pai. Confiamos em Ti e entregamos, Senhor, as nossas vidas e as vidas dos nossos familiares nas Tuas mãos, ó Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Vocês podem voltar ao seu lugar, mas uma coisa também que nós percebemos, que a palavra nos ensina, é chorar com os que choram e também para nos alegrarmos com aqueles que se alegram. E um dos motivos que temos para nos alegrar é de estar aqui. Eu sei que já tivemos esse momento no início de cumprimentarmos uns aos outros, mas depois chegou mais gente. Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai pelo menos cumprimentar aí 5 pessoas perto de si. Vamos lá, 5 pessoas, vamos lá. Quem está aí fala assim, ó, bom dia, Deus abençoe, seja bem-vindo. Se você não souber o nome da pessoa que está ao teu lado, pergunta o nome e diz assim, está aqui.
Amém, amém. Eu não vou pedir para falar não, mas quem é que tem pelo menos um motivo para agradecer a Deus? Levanta a sua mão assim, pelo menos um motivo para agradecer a Deus. Amém. Então nós vamos louvar nesse momento ao nosso Deus. Estamos aqui com o Silas também, que está a agradecer a Deus, porque nessa semana ele foi submetido a uma cirurgia e está ainda todo cortado aqui. Pronto. Mas está aqui conosco. Então, quando forem abraçar o Silas, abraça devagar, porque está a se recuperar, ainda está com os pontos ainda, né? Mas está aqui para louvor da glória do nosso Deus. Então, nesse momento, nós vamos dedicar ao nosso Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim: pastor, eu devo dar o meu dízimo do bruto ou do líquido? E a resposta que eu dou é: se você está perguntando, é porque você quer dar do líquido. E aí isso é uma coisa do Velho Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, é assim: tudo o que eu tenho é de Deus. 100% do que eu tenho é do Senhor. Amém? Ao entendermos isso, nós administramos tudo o que Deus nos deu como bons mordomos para a realização da sua obra. Então pagamos as nossas contas, compramos as nossas roupas, fazemos lá a nossa comida, tudo certo. Viajamos e temos aí umas 3 ou 4 famílias que estão a viajar agora, algumas de férias, outras a trabalho, por isso não estão hoje aqui. Isso é muito bom, mas a nossa contribuição para a obra de Deus vai muito além de darmos 10%. É 100% do nosso ser, tudo que somos, tudo que temos pertence ao nosso Deus. E contribua com o seu coração generosamente. Momento de generosidade, momento de gratidão a Deus. Façamos isso com muita alegria nesse instante. Quem quiser pode contribuir por MBWay, ou aqui na frente temos aqui a caixa. Eu vou tirar a Bíblia aqui e vamos louvar ao nosso Deus. Deixou e não me vai deixar. Quão grande é o teu amor. Quão grande, imenso, quão lindo é o teu amor.
vens para me resgatar. Teu amor nunca me deixou e não me vais deixar. Posso confiar e crer no teu amor. Nunca me deixou e não me vai deixar. Teu amor nunca me deixará. Teu amor nunca me deixou e não me vai deixar. Posso confiar e crer no teu amor. Nunca me deixou e não me vai deixar. Quão grande é o teu amor. 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 Teu amor nunca me deixou e não me vai deixar. Posso confiar e crer no teu amor. Nunca me deixou e não me vai deixar. Quão grande é o teu amor. Amém. E este amor é responsabilidade de cada um de nós poder falar deste amor aos outros. E também é responsabilidade de cada família criar e que os seus filhos possam crescer na palavra e no conhecimento deste amor. Mas também é responsabilidade da igreja poder ensinar estas crianças. Eu vou chamá-las até aqui à frente. Todas as crianças entre os 3 e os 8 anos, que agora vão também ter o tempo delas, onde vão aprender sobre este amor. Aproveitando esse tempo aqui das crianças, a Matilde, vem cá, Matilde. Ela hoje vai estar indo para um acampamento. E ela me disse que já vai ficar com muita saudade do local. Você quer falar alguma coisa? Eu vou ter muitas saudades vossas pela igreja e por Deus. E estou sempre aqui no coração. E a Matilde, então, vai orar pra gente, tá, Matilde, por esse tempo. E a gente agradece também pela tua vida, que você possa aprender muitas coisas lá no acampamento e depois partilhar com os amigos, tá bom? Obrigada a Deus por este dia. Obrigada que estamos aqui. Obrigada que estamos aqui juntos. Pela nossa casa, estamos a ler a Bíblia aqui em igreja. E aprender sobre Deus. Em nome de Jesus. Amém. E o único amor que nós podemos conhecer na nossa vida, o único amor perfeito, é o amor do nosso Deus. O amor do nosso Deus não escolhe pessoas, não faz exceção de pessoas, não diz eu vou te amar se tu, não, eu amo-te. E este é o único amor perfeito. E Ele diz, vem tal qual tu estás. O Senhor não quer saber como é que tu chegaste até aqui. O Senhor não quer saber como é que tu chegaste até Ele. Ele só diz, vem. Tudo aquilo que tu tens na tua vida que precisas de resolver, tudo aquilo que tens na tua vida que precisas lutar contra, vem, traz isso tudo e eu vou-te ajudar a lutar contra isso e eu vou ajudar-te a resolver isso. Vem, tal qual tu estás. Vem, mesmo indigno, vem, inconstante. Cansado, vai, necessitado, vem e vê o que Deus fez.
se nasceu Cristo Rei, se nasceu pra os teus medos, vem, prova o seu amor. Vem, mesmo culpado, não há razão pra fugir e ver o que Deus vê. Se nasceu Cristo Rei, se nasceu pra ti, se nasceu Cristo Rei, se nasceu pra ti. É o Cordeiro enviado, perdoa o pecado, ele promete paz a todo que crê. É o Cordeiro enviado, perdoa o pecado, ele promete paz a todo que crê. Vem, sem mãos vazias, vem, ele é o presente, vem e vê o que Deus fez. Se nasceu Cristo Rei, se nasceu pra ti, se nasceu Cristo Rei, se nasceu pra ti. Amém. Tão bom podermos louvar o nosso Deus e às vezes fechar os olhos e perceber que Deus tem falado e está a falar conosco. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 6. Vamos apenas relembrar aqui de que nós estamos, nesses últimos tempos, fazendo um panorama bíblico. Estamos a fazer um panorama bíblico, ou seja, a cada domingo nós estudamos um livro da Bíblia, e agora, neste ano, nós estamos a cada 2 domingos um livro. Então, semana passada nós começamos Romanos, e hoje ainda estamos em Romanos, para a semana que vem, 1 Coríntios, ok? Então, vamos ler esse texto em Romanos, capítulo 6,
Na semana passada falamos, baseados em Romanos capítulo 5, sobre este tema, a viver pela fé. E duas coisas que nós vimos, que para viver pela fé, nós tínhamos duas figuras, dois homens. Quem eram eles? O primeiro, o Adão, e o segundo, Jesus, que é o segundo Adão. Ou seja, se por um homem a morte entrou na humanidade, por um homem também veio a salvação e a vida. Amém? Então, baseados nisso, e vamos ter isso ainda em mente, e vamos hoje avançar aqui no capítulo 6. Como eu disse, Romanos é um tratado teológico. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele queria traduzir ali, sintetizar o seu pensamento teológico para alcançar dos irmãos da igreja em Roma a forma dele poder ir para a Espanha. Ele queria vir até a Espanha. E a ideia, então, ele, quando escreve para os romanos, um dos propósitos é convencer a igreja em Roma de que ele crê em Jesus Cristo desta forma, para que aqueles irmãos pudessem, então, comissioná-lo para o mais possível, mais longe no ocidente daquela região, naquela época. Então, assim, é óbvio que não dá para nós, em 2 domingos, na escola bíblica e num sermão, reduzirmos ou sintetizarmos ou abordarmos todos os temas de Romanos. Isso é impossível. Mas esta é uma leitura, entre aspas ou não, acho que não é entre aspas, obrigatória para todo aquele que é crente em Jesus. Todo cristão precisa ler a carta aos Romanos para perceber o que é o Evangelho, como é que nós precisamos entender a palavra do nosso Deus. Então vamos ler aqui Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 14. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, mas podem obviamente acompanhar nas suas versões, também será projetado o texto. Diz assim a palavra de Deus: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, em algumas versões, em novidade de vida. Se dessa forma somos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra por si só tem todo o poder e a autoridade sobre as nossas vidas. Por isso, meu Deus, a simples leitura da Tua palavra
transforma os nossos corações. Pedimos, ó Deus, que nesses próximos minutos estejamos aqui em reflexão e que o Senhor use a minha vida e a minha voz apenas como instrumento em Tuas mãos, mas que não seja nada de homem, mas que seja de Deus para as nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos então a estudar a carta de Paulo. Essa carta é uma carta doutrinária, muitas doutrinas fundamentais estão aqui. Por exemplo, a doutrina do pecado, coisa que hoje quase que não se pode mais falar. Falar de pecado hoje é quase que pecado. Percebe? Então, assim, a gente fala muito sobre outros temas, mas Paulo aborda sobre pecado. Paulo fala sobre salvação pela graça, ou seja, não são os nossos méritos que vão chegar até o céu, mas é por causa de Jesus, a graça dele, favor que nós não merecemos, que promove então a minha reconciliação com Deus. Quando nós entendemos isso, nós paramos com uma briga, com uma luta muitas vezes, de que, eu tenho que fazer, não. Deus faz em mim, Senhor Deus, faz em mim, eu abro a minha vida para que o Senhor faça em mim. Porque todas as vezes que nós tentamos fazer, nós vamos até acertar uma vez, 2 vezes, vamos acertar algumas vezes, mas fatalmente vamos errar. Vamos errar porque somos humanos, vamos errar porque o pecado ainda está ao nosso derredor. A salvação pode ser compreendida em 3 tempos, não é? Nós somos salvos, justificados por Jesus. Então somos salvos do poder do pecado. Se morremos em Cristo, somos salvos. Mas aí entra um momento que é o processo de santificação e vamos sendo salvos da influência do pecado. Isso é maturidade cristã. Mas chegará o tempo, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, que haverá a glorificação e seremos salvos então da presença do pecado. Não mais existirá o pecado. Mas até lá, ainda convivemos com o pecado. O pecado ainda luta dentro da gente, o pecado luta fora da gente, o pecado luta nas pessoas perto, em mim para com as pessoas, nas coisas. A humanidade, diz a Bíblia, o planeta está caído. Por isso, nós pecamos. Ele vai tratar desse assunto, vai falar então, e nós vimos isso semana passada, que uma das bênçãos fundamentais da salvação é a paz com Deus. Ou seja, estamos em guerra com o Senhor porque pecamos e destituídos estamos da sua glória, mas quando entregamos a vida a Jesus, temos paz com Deus. Paz. É aquela cena de podermos reclinar a cabeça no peito de Jesus, como João fez, reclinou ali a cabeça, em paz. Sobre as novidades, e ele vai dizer que nós vivemos em novidade de vida, há pessoas que gostam de novidades. Quem aqui gosta de novidades? Levanta a mão assim, só para eu ter uma noção. Novidades. Agora, quem é que não gosta de novidades? Levanta a mão também. Eu sei que tem gente que não gosta, já falou para mim. Pastor, não gosto de nada novo, novidade me dá arrepio. Claro, alguém perguntou logo, né? Que novidade? Novidade boa ou novidade má? Então, por exemplo, uma novidade, surgiu a cura para o cancro. Novidade boa ou má? Boa. Novidade, mais uma guerra começou. Novidade má. A grande questão é que as novidades acontecem todos os dias, nós, querendo ou não querendo, elas estão aí. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que há uma novidade, que é sempre nova, por mais redundante que isso pareça, que é a presença de Jesus em nós. Porque nós temos uma tendência natural a nos estagnarmos. Eu não sei quantos aqui já viram de perto uma oliveira antiga. Dizem que as oliveiras mais antigas do planeta estão em Portugal. Eu vi oliveiras antiquíssimas lá em Jerusalém, né, de 2.500 anos e tal. Dizem que há oliveiras de 4.000 anos em Portugal. Eu ainda não fui ver aqui em Portugal, mas lá eu vi essas oliveiras. E uma oliveira enorme, porque ela cria uma estrutura muito grande, muito grande. Mas quem já observou de perto aqui uma oliveira? Uma oliveira antiga.
O que a gente consegue perceber numa oliveira, que eu acho incrível? Toda aquela madeira antiga está morta, e ela fica dura, morta e dura. Mas há um broto novo, um rebento, que vai e o novo que entrelaça no antigo e vai crescendo. A estrutura antiga dá suporte para a estrutura nova. A estrutura antiga não produz mais azeitonas, mas a estrutura nova produz. Só que se a estrutura nova não tivesse a estrutura antiga para dar o suporte, ela também não cresceria e não dava. Eu acho isso incrível, sabe por quê? Porque isso acaba com muitas discussões. Às vezes nós queremos assim, mas pastor, mas nós somos uma igreja tradicional, ou somos uma igreja pentecostal, ou somos uma igreja não sei o quê. Gente, igreja de Cristo é igreja de Cristo, construída sobre os fundamentos dos apóstolos, construída baseado na história dos irmãos, muitos dos quais morreram para que a palavra de Deus chegasse até nós. E sobre essa tradição, diferente de tradicionalismo, tradição é a fé viva dos que morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. Tem muita gente que está vivo, mas está morto. Morto espiritualmente. Tradicionalismo. Mas a tradição é boa. O tradicionalismo é mau. Quando olhamos o que Paulo vai ensinando aqui sobre essas novidades, ele não está a falar de uma novidade, por exemplo, de uma nova salvação. Pelo contrário, ele vai, inclusive, quando escreve aos Gálatas, dizer isso. Olha, se alguém pregar outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, a verdade é a mesma. Jesus vai dizer, não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o odre, gente, ele precisa acompanhar o vinho. O vinho é a palavra de Deus, que é sempre nova palavra, sempre novidade para nós. Não sei se você já teve a oportunidade de ler um texto bíblico, que você já leu 200.000 vezes, e você, uau, como Deus falou isso comigo agora. Como se fosse a primeira vez que nós estivéssemos lendo aquele texto. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva. É viva. E ela fala conosco de uma forma nova todos os dias. Por isso que alguém assim, mas pastor, depois que eu ler a Bíblia toda, como é que eu vou fazer? Você vai ler de novo. Sabe por quê? Porque quando lê pela segunda vez já não é mais a mesma coisa. Havia um pregador muito conhecido no século XIX chamado Spurgeon. Já ouviram falar dele? O Charles Spurgeon. Ele dizia que enquanto um pregador não pregar pelo menos 40 vezes no mesmo versículo, ele não percebeu nada daquele versículo. Mensagens diferentes, 40. Ou seja, cada dia o Senhor vai falando conosco, a cada dia Deus fala conosco. Então essa novidade de vida traz para nós agora um viver pela fé. Viver pela fé é viver coisa nova, é viver novidade. Por quê? Dizem alguns, né, que quem vive de passado é museu. Mas é muito bom termos os museus, porque os museus ensinam-nos a história, ensinam onde foi o acerto e onde foi o erro. Nós conseguimos aprender com o passado, é verdade? É. Eu, por exemplo, gosto muito de egiptologia, né? O Egito antigo me fascina, gosto muito daquelas culturas antigas, da Mesopotâmia e tal, gosto de examinar aquele texto. Mas eu pergunto, hoje, eu consigo viver hoje no Egito como naquela época? Não mais. Não mais. Por quê? Porque não é possível. Então, quando nós somos igreja, e aqui está um limiar onde nós temos que orar e pedir a Deus muito discernimento, que é, nós precisamos ser uma igreja bíblica, igreja que eu falo, nós, gente, pessoas, cristãos, nós precisamos ser pessoas que creem no poder da palavra de Deus, que vai transformar esse mundo e é contra a cultura, mas também precisamos ter a sensibilidade para ouvir este mundo e responder às perguntas que estão sendo feitas. Porque tem muita gente respondendo perguntas que não estão sendo feitas. E aí, quando nós pensamos nisso, há um limiar, porque não é simples, não é fácil. Por isso, precisamos estar juntos. Por isso, John Stott escreveu um livro chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo.
no sentido de que eu preciso ouvir o que as pessoas estão a falar para que eu possa buscar na palavra a solução para a vida, porque Deus tem a resposta, só Jesus é a resposta. Quando olhamos então aqui, semana passada falamos de duas figuras, 2 pontos. Adão, por ele entrou a morte através do pecado. Jesus, por ele entrou a vida através da sua vida que foi dada por nós. Hoje eu quero trazer mais 2 pontos de reflexão. Primeiro, para viver pela fé, primeiro é preciso ter morrido. Olha só o que diz a palavra, versículos de 1 a 4. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos, percebe agora, nós os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo para ele, vivendo nele? Como? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo. Gente, se aparece alguém que já morreu, se aparece aqui, o que vai acontecer agora? No mínimo, você vai correr. Você pode ter a fé que for, mas vai correr. Ok? Vai se assustar, pelo menos. Quem não puder correr vai ficar assustado. Tem 2 reações, né? Me lembro de quando era criança, tinha um cão numa vizinha, e toda vez aquele cão ficava ladrar. E eu e meus primos passávamos para jogar bola, com descalço, só de short, né? Aquele calor, passávamos assim, mexia, e o cão estava preso. Mas um dia, a gente passou, e o cão estava solto. E ele foi na minha perna, nhaco, bem aqui na minha perna, pau, mordeu. E eu fiquei paralisado, meus primos correram e eu travei. E ele me mordeu. Planejei a morte daquele cão muitas vezes. Mas Deus nunca permitiu. Até porque eu tinha medo de chegar perto do cão de novo. Mas pronto, um dia acontece de novo. Estamos a passar, na hora que passa, o cão está solto. Gente, até hoje ele está... Nunca mais ele me viu na vida, eu corri tanto. Então, o pecado, tem 2 formas da gente lidar com o pecado. Ou a gente fica parado e ele morde a gente, ou a gente corre. José, um homem de muita fé, um homem incrivelmente sábio, quando estava diante do pecado, ele fez o quê? Correu. Tem gente que fala assim, vem que eu estou de peito aberto, vem que eu enfrento. Gente, não vamos enfrentar Satanás. Não é nossa função brigar com ele. Ele já está derrotado pelo sangue do Senhor Jesus. É Jesus quem luta contra ele, ele já venceu. Amém? Então vamos lutar as nossas batalhas, muito mais no nosso coração e aqui, porque se nós não atrapalharmos o agir de Deus, já está bom demais. Porque Deus age neste mundo de uma forma incrível, mas às vezes nós, querendo ajudar, nós atrapalhamos. A palavra de Deus diz exatamente sobre isso aqui, olha, que diremos? Vamos continuar pecando, porque essa era uma falácia, não é? Bom, se eu peco e a graça de Deus aumenta, então se eu pecar mais, eu vou ter mais graça. Não. João vai dizer lá na sua primeira carta o quê? Aquele que é de Deus não tem mais prazer no pecado. O pecado, muitas vezes, ele seduz. Se não fosse bonito, cheiroso, ninguém pecava. Bonito, cheiroso e gostoso. Já estou pensando no pudim. Viu? O Jeff estava pensando no pudim também, que eu sei. Assim, se nós não olharmos para o pecado como coisa boa num primeiro momento, nós não pecávamos. Mas ele seduz, ele é agradável muitas vezes, ele é cheiroso, é bonito. O diabo nunca vai aparecer para a gente de tridente na mão, com rabo, com cauda, com chifre. Nunca vai. Vermelho ali, fedendo enxofre. Já sentiram o cheiro de enxofre? Sabe como é que é? Cheiro de enxofre é cheiro de ovo podre. É assim. Não vai aparecer. Porque se aparecer assim, a gente corre. A gente corre. Conta-se uma história que há muitos anos atrás, no carnaval no Rio de Janeiro, sabe que lá as pessoas se fantasiam muitas vezes para os desfiles que existem, né?
E aí, num domingo, aconteceu naquele domingo do pastor, nós não vamos desmarcar o culto, não. Não vai ter retiro, não vai ter nada, vai ter o culto normal. No dia, domingo de carnaval, vai ter o culto. E aconteceu, ok. E tinha um rapaz que falou, eu hoje vou, que não era da igreja, hoje eu vou para o baile e vou para a festa e vou fantasiado. E a festa era muito bonita e tal, e ele se fantasia. Fantasia de quê? De diabo. E ele então vai lá, compra maquiagem, e se pinta todo, e põe os chifrezinhos, e põe aquela caudazinha pontuda, e o tridente na mão, e tal, não sei o que, se prepara, aquela capa, né, toda, e vai então se preparando. Quando ele está a entrar, passar na rua da igreja ali, entrar na rua onde a igreja, as pessoas estavam ali reunidas, o pastor está a pregar. E o pastor está a pregar no Apocalipse. E o pastor está a pregar assim, Jesus vai voltar, meus irmãos, e Jesus voltará, e aquele que não entregou a sua vida a Jesus vai ficar. E olha que quem ficar, o diabo vai vir buscar, meus irmãos. E Jesus vai voltar, e quem não tiver a vida, o diabo vai vir buscar, meus irmãos. E nisso o rapaz está a passar pela rua. Nisso começa a chover. O rapaz olha e vai manchar minha maquiagem. Ele olha para um lado, olha para o outro, qual era a única porta que estava aberta? Da igreja. E ele corre para entrar na igreja. E o pastor está lá assim, meus irmãos, porque quem aceitou Jesus Cristo vai para o céu e vai para o paraíso, e Jesus vai vir, mas quem não obedeceu e quem não entregou a vida a Jesus, o diabo vai vir buscar, e olha ele ali. Meus irmãos, foi gente pela janela, gente subiu o teto, saiu correr toda a gente, sumiu, só ficou uma senhorinha, duas muletas, duas canadianas, né? E só ficou ela. E o rapaz ficou assim, né? Ué, o que aconteceu aqui? E ele foi até aquela senhora, veio caminhando, e ela, Senhor, tem misericórdia, Senhor Jesus, Senhor é meu pastor, não me faltará. Ele estava feito, e o rapaz chegando, o rapaz pôs a mão nela, ô minha senhora, e ele, ô seu diabo, fica tranquilo, eu estou aqui na igreja, mas olha, eu sempre servi ao Senhor, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. E aquele rapaz, obviamente, sem entender nada. É óbvio que isso é uma brincadeira, nunca aconteceu, espero que nunca tenha acontecido. Eu ouvi essa história quando eu era adolescente. Foi ontem, desculpa. Mas o que essa história traz para a gente? Muitas vezes, a gente abre a boca para falar em nome de Deus, mas a gente não está tendo nenhum relacionamento com Deus. Porque a gente não está lendo a palavra do Senhor como deveria. Nós não estamos buscando a Deus em oração. É só fazer uma conta rápida. Quanto tempo eu gasto nas redes sociais, na televisão, coisa simples. Eu não estou a julgar ninguém, não. É a minha luta. Quanto tempo eu gasto em oração e leitura da palavra? Faz um percentual da semana. A gente vai morrer de vergonha. Quando a gente fala de viver pela fé, não dá para brincar de viver pela fé. Não dá para brincar. É viver. E o viver pela fé, como o pastor Timóteo falou aqui na escola bíblica hoje, o desafio foi ali que é, o que é ter a mente transformada? O que é isso? O que é viver, ter um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor? O que é isso? O que é esse culto racional que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12? Gente, não pode ser perdoem a expressão, oba-oba. Quando dá eu vou, quando não dá eu não vou. Quando eu lembro, eu oro. Só que orar a Deus quando estamos mal, é o que? É sinal até de fé. Mas quando a gente ora e se alegra, quando está tudo bem, é sinal de intimidade. A gente quer estar perto de pessoas que a gente ama, é ou não é? Eu quero estar perto das pessoas que me amam. É tão gostoso. A gente anda perto de tanta gente que a gente não sabe como é que é o coração. A gente anda perto de pessoas que não gostam da gente, mas finge que gosta. A gente anda perto de tanta gente, mas é tão bom quando a gente está do lado de uma pessoa que a gente sabe que ama e a gente aconchega assim, igual o João, né? Essa figura do João deitando ali no peito de Jesus é tão boa. Essa paz que excede todo entendimento.
sabe, a bênção da liberdade do pecado, ele vai dizer isso: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos também batizados na sua morte? Porque quando fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, então vivemos. Então, se nós queremos viver pela fé, a primeira coisa, precisamos morrer para o pecado, morrer para tudo que separa a gente de Deus, tudo que separa a gente. Muita gente tem falado hoje sobre curas, e Deus cura, e eu creio que Deus cura. Tem falado sobre a prosperidade material, e eu creio que Deus dá prosperidade material, não tenho nada contra isso. Mas nós não podemos pregar a um Deus que se eu entrego a minha vida a Jesus, eu nunca mais fico doente. Se eu entrego a minha vida a Jesus, eu nunca mais tenho luta financeira. Se eu não entrego a minha vida a Jesus, eu nunca... Gente, não é isso. A palavra de Deus diz: no mundo vós tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós já estamos do lado vencedor, porque estamos em Cristo. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu consigo fazer, porque eu não consigo. Agora, não posso também como diz aqui no início, né, da questão então eu vou me acomodar aqui, que a graça de Deus... Não, porque tem gente que é assim: já que eu não consigo mesmo, eu vou sentar e vou esperar. Já que eu não consigo mesmo, Deus sabe que eu não consigo, então pronto, está feito. Não está feito, não. É crescer, é amadurecer, é dar um passo a mais. Viver em novidade de vida é morrer todos os dias. É morrer todos os dias, sabe? Quando nós olhamos aqui o texto da palavra de Deus, pois quem morreu foi justificado do pecado, versículo 7. Nós fomos justificados. O que é isso? É a figura de um fórum, de um tribunal, onde está lá e há um ato forense de Deus ao dizer assim: este é salvo por causa de Jesus. Sabe a figura lá de Isaac, quando foi substituído pelo cordeiro? É essa figura que Jesus faz conosco. Isso é que se chama de movimento vicário de Jesus. É substitutivo. Por isso que o vigário de Deus é Jesus. Somente Jesus. Somente Ele substitui o homem na hora da morte. Sabe, quando entregamos a vida a Jesus, ou seja, quando aceitamos Jesus pela fé nos nossos corações, nós não temos mais a vida dominada pelo pecado. Lutas vamos sempre ter. E aí é que entra o papel também da igreja enquanto família, enquanto comunidade. Sabe por quê? Porque nós vamos continuar a lutar, nós ainda teremos os nossos pecados, mas eu não preciso lutar sozinho. Escuta bem isso que eu estou dizendo: nós não precisamos lutar sozinhos. Nós temos gente que Deus levantou para andar com a gente. Gente que muitas vezes vai ser mais forte do que eu em alguns assuntos e alguns aspectos, e eu serei mais forte do que ela em outros aspectos, e juntos nós vamos caminhar. A coisa mais fácil que tem é descartar alguém e jogar para baixo. Mas eu não sei se você já tentou salvar alguém que não queria ser salvo. Quantas vezes acontece? Já aconteceu uma vez de eu estar numa praia e de férias, há muitos anos atrás, e um senhor veio a falecer. Aquele senhor veio a falecer. Quando nós o vimos a boiar já assim para baixo, um rapaz logo pegou uma prancha de surf, foi até lá e nós nadamos e trouxemos, aquele homem era grande, pusemos em cima da prancha, trouxemos até a praia, arrastamos, virava de lado, escorria água pela sua boca, e nós fizemos massagem cardíaca, tudo que podíamos fazer, mas aquele homem veio a morrer. Aquilo foi uma experiência muito forte, muito... E quando nós fomos depois tomar conhecimento, aquele homem havia ingerido álcool, aquele homem havia se afastado das pessoas que poderiam ajudá-lo e acabou sendo tomado pela corrente e levado para uma área, e ele não teve forças e ele morreu. Sabe, quando a gente está sozinho, a corrente vai puxar a gente. Mas quando a gente está com outras pessoas, a corrente pode puxar, que a gente vai ter gente para segurar na nossa mão, para puxar para cá, vem para a margem, vem para o lugar mais raso. Para viver pela fé, precisamos morrer para o pecado, mas em segundo lugar, nós precisamos ressuscitar para uma nova vida em Cristo. Amém? Olha só o que diz o texto, versículos de 4 a 5. Portanto,
fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ora, versículo 8, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se, olha isso aqui, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Essa é a vida. Vivos para Deus. O que significa a nossa vida, gente? Vamos parar para pensar. A gente estuda, trabalha e luta e tal, e depois morre. Se a vida se resumir tão somente a isso, qual é o sentido da vida? Absolutamente nada. O que vale a pena? E há pessoas que desistem da sua vida exatamente quando compreendem que a vida não faz sentido, porque estão vivendo apenas para si. Mas se olharmos para Cristo e vivermos para Ele, a noção da eternidade está no nosso coração. Então nós não vivemos nesta vida, se temos as nossas esperanças tão somente nesta vida, somos de todos os homens os mais miseráveis, os mais dignos de compaixão, é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Gente, nós não vivemos somente para esta vida, Deus tem a vida eterna, Ele tem algo muito maior. Agora, nesta vida, precisamos viver como que antecipando esta nova vida. É a chamada vida do porvir, não é? Quem é livre do pecado, renasce todas as manhãs. Por isso que cada dia nós precisamos agradecer. Bendito seja o nosso Deus, o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, por esse dia que Ele nos concedeu. E vamos almoçar. Senhor, obrigado pelo alimento que nós temos à mesa. Independentemente se a nossa conta bancária está cheia ou vazia, Senhor, obrigado pela provisão de hoje. Senhor, obrigado pelo trabalho que nos dá dignidade. Senhor, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de falarmos da Tua graça, do Teu amor para outras pessoas que ainda não Te conhecem, para ter a mesma esperança que o Senhor um dia pôs no meu coração. Nova vida, vida nova, novidade de vida. Essa palavra grega, engraçado, porque ela no português veio como novidade, mas ela significa coisa estranha. Quando a gente amanhece assim, coisa estranha é uma coisa que nós não conhecemos ainda. Alguém hoje sabe o que vai acontecer agora à tarde? Temos um plano de sair daqui, almoçarmos, ou na casa de alguém, ou na nossa casa, ou em algum lugar. Temos um plano de repente, mais tarde, estarmos com a família e conversarmos. Temos um plano de passear, temos um plano de trabalhar, temos um plano. Mas sabemos o que vai acontecer? Não. Uma coisa que uma vez, e todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar num sepultamento, o que eu costumo perguntar é: quem é que hoje planeou, no início do ano, estar hoje aqui nesse sepultamento? E ninguém, porque nós não planeamos isso, nós não queremos isso, a morte não faz sentido algum. Aí quando nós olhamos o texto de Gálatas, capítulo 2, versículos 17, diz assim, 17 a 20. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Olha só o questionamento. E ele vai dizer: de modo algum, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo neste corpo, vivo-a na fé pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então vamos lá. A vida não faz sentido sem Cristo. Então, para fazer sentido, eu tenho que viver a vida em Cristo. Cristo precisa habitar na minha vida. E o que significa isso? Primeira coisa, eu entregar a vida ao Senhor Jesus e dizer: eu preciso do Senhor. Eu posso fazer muita coisa, posso ser muito bom em muita coisa, mas eu vou morrer em algum dia, em algum momento. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas eu creio num Deus
que morreu e pagou a nossa, na cruz do Calvário, pagou o nosso preço para que nós tivéssemos vida. E quando eu entrego a vida e Ele habita em mim, eu agora tenho vida eterna. Ah, então, pastor, você não tem mais medo de morrer, não? Assim, como eu sou frouxo e pecador, eu tenho medo de morrer. Mas eu preciso buscar um nível de maturidade espiritual ao ponto de eu não ter mais esse medo. Por quê? Porque a vida eterna está garantida em Cristo Jesus. E nós cremos nisso. Novidade de vida. Tem um teólogo que diz assim, né? Antes de Cristo, eu corria para o pecado, mas com Cristo eu corro do pecado. Corremos do pecado, para longe do pecado. Não vá testar a sua... eu acho que eu já estou maduro, eu vou testar agora e eu vou ver como é que é o pecado aqui. Não vá, porque se for, vai cair. Pecado não é para ser testado, pecado não é para provar, pecado não vou ver se está bom de sal. Gente, o pecado é amargo, é podre, vai estar ruim demais aquilo. Então não vá, porque se for, vai estragar, não vai dar coisa boa. Aqui o texto traz para nós a ideia de dois senhores, né? E Paulo gosta de fazer essas dualidades aqui, né? Ele vai falar de Cristo e do pecado. Ele fala assim, o pecado, ele recruta como soldados. Ele vai inclusive usar isso aqui, ó. Ele vai falar o salário, que é o soldo, apresentar os membros é apresentar as armas, instrumento é a arma em si, e oferece o salário do soldo. Qual é o salário do pecado? A morte. Mas aí Cristo nos dá uma vida por amor. Ele compra por um alto preço um escravo que não tem valor e agora ele passa a ter liberdade e ter valor. Ele oferece um dom gratuito que é a salvação e agora acontece que no direito, não sei se cá em Portugal também tem a mesma nomenclatura, mas no direito fala-se de tradição. O que é uma tradição? É quando eu vendo alguma coisa e outra pessoa compra, ou faço um contrato com essa pessoa. Ao passar o bem para o outro, eu tradicionei aquilo. É o mesmo termo aqui, Bandeira? É? Pronto. É a tradição. O que é isso? Não tem a ver com a tradição e tradicionalismo que nós falávamos. Tem a ver, sabe com o quê? Com a ideia de que, eu não sei quantos aqui lembram de uma telenovela, e eu não sou muito fã desse estilo, mas cá em Portugal eu sei que fez muito sucesso há muitos anos atrás, uma novela chamada Escrava Isaura. Viu? Quem já viu essa novela ou sabe mais ou menos a história dessa novela? Tem lá, escrava, não sei o quê, papapá. E aí, um determinado momento, que o autor, né, vai escrevendo lá, um dos personagens vai dizer assim para ela, que a sua situação só vai melhorar quando você for comprada por um outro dono de escravo melhor do que este. Por que ele fala isso? Porque um escravo não tem direitos, um escravo não tem vontades, um escravo não tem força, um escravo não pode fazer. Então, ou muda de dono e o outro dono é melhor, e o que aconteceu, e aí vai o spoiler, né? Para quem não viu ainda, é uma novela recente, mas vai o spoiler, né? Então, o que vai acontecer? O outro dono que a compra dá liberdade a ela. Vamos mal comparar aqui, mas o que Jesus Cristo faz conosco? Nós somos escravos de quem? Do pecado. E agora somos escravos de quem? De Cristo. Perceba uma coisa, eu não estou usando a palavra servo, porque servo em português dá uma amenizada na coisa. Parece que assim, eu sou servo de Jesus. Não, eu sou escravo de Jesus. Escravo não tem vontade. Só que o salmista vai dizer que ele furou as minhas orelhas, ou seja, ele me deu a liberdade, e eu amo tanto esse Senhor, que era como acontecia naquela época, que um escravo, mesmo liberto da sua dívida, podia ter a sua orelha furada, a sua carta dizendo está paga aqui a minha dívida, mas eu quero continuar servindo a esse Senhor, porque lá eu tenho segurança, lá eu tenho a dignidade, lá eu tenho como trabalhar e prover para a minha família. Nós entregamos a vida a Jesus, porque Ele é o Senhor, o dono da nossa vida. Maria lembrou hoje na escola bíblica sobre esse tema, né? Daquela questão de que
Nós gostamos muito de chamar Jesus de nosso Salvador, mas precisamos lembrar que Ele também é o nosso Senhor. Amém? Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Se Ele é o dono da nossa vida, muda tudo. E aí Romanos capítulo 6 vai terminar isso aqui lá no versículo 23 e vai dizer assim, quase lá no versículo 23, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então com essas coisas, com as quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, olha o texto, escravos de Deus, o fruto que colhem agora leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Mas não para aí. Você pode ler essa última parte comigo? Mas o dom gratuito é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você pode fechar os seus olhos? E talvez uma das coisas que possamos, nesse momento, refletir é: eu já entreguei a minha vida a Jesus? Eu já entreguei ao Senhor a minha vida? Eu já morri para o pecado e ressuscitei para uma nova vida em Cristo? Isso acontece quando você entrega a vida a Jesus. Neste momento. Ele vai falar sobre batismo, porque o batismo é o símbolo externo, ou seja, nós tivemos celebração de batismos recentes agora, e exatamente é o símbolo, quando eu mergulho, eu morro para uma vida antiga de pecado e morte, e ressuscito para uma nova vida em Cristo. E a pergunta é exatamente essa: nós já temos vivido para Cristo? Chega de desculpas. Eu tenho as minhas desculpas, eu tenho as minhas questões, eu tenho as minhas razões, mas eu não quero mais usar as desculpas. A gente tem uma criatividade enorme para inventar coisas, inventar desculpas e nos excusarmos de tudo. Nós temos uma capacidade incrível para isso, mas Deus tem nos chamado para uma vida nova. Jesus Cristo disse que é um novo tempo. O apóstolo Paulo vai dizer viver em novidade de vida. Eu quero viver uma vida nova, eu quero viver uma vida de amor, de paz, de comunhão. Ah, pastor, mas não dá, porque há pessoas que não querem amor, não querem paz, não querem comunhão. É uma questão delas. Tudo que estiver no nosso coração, nós vamos buscar ao Senhor. Uma das coisas que nós precisamos realmente trabalhar no coração é não mais julgar o outro, não mais condenar o outro, porque o papel de julgar o outro não é nosso, é do diabo. O papel de condenar o outro não é nosso. O nosso papel, mesmo que por vezes com dor, mesmo que por vezes em momentos delicados, é continuar em frente. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo traz vida e vida eterna. Vida que vale a pena ser vivida, vida em abundância. A alegria do Senhor é a nossa força. Viver pela fé é viver essa vida de morte para o pecado e vida com Jesus. Ó Pai, obrigado, meu Deus, porque nesta manhã nós decidimos sair de casa e vir até aqui para termos esse encontro com os irmãos, com os amigos. Alguns estão aqui hoje pela primeira vez, porque vieram convidados, outros porque pesquisaram na internet e o Senhor os conduziu até aqui. Mas acima de tudo, Pai, nós queremos um encontro com o Senhor. E nós cremos que tivemos esse encontro agora, Pai, com a Tua palavra revelada a nós. Pedimos, ó Deus, que nesta manhã haja salvação. Pedimos, ó Deus, que nessa semana possamos viver algo novo, novidade de vida, Pai. Não nos permita, meu Deus, ficarmos acomodados
ou a esperar que outros façam aquilo que está na minha mão, nas minhas mãos. Ah, meu Deus, que tudo aquilo que não presta na minha vida, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que, meu Pai, me afasta do Senhor, das pessoas. Meu Deus, eu preciso me livrar disso. Livra-me, ó Pai, livra-nos. Limpa, meu Deus, o nosso coração, limpa, meu Deus. E dá-nos, ó Deus, plenamente esta vida em Cristo. E eu não sei se nesta manhã, ó Deus, há alguém aqui, Pai, que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E se o Senhor, ó Deus, está a tocar nos seus corações nesse momento, eu creio, meu Deus, que há salvação nesta manhã. E ainda em oração, eu pergunto, não sei se há nesta manhã alguém que ainda não confessou publicamente, mas que hoje deseja dizer assim, eu entrego a minha vida a Jesus. Apenas levanta a sua mão onde você está. Eu quero só orar pela sua vida. Deus abençoe. Há mais alguém que hoje quer tomar essa decisão? Apenas com o gesto da sua mão. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas depois podemos conversar. Apenas isso. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu não sei se há alguém aqui que talvez esteja desconectado, um pouco longe do Senhor, mas hoje quer voltar a ter essa comunhão com Deus. Hoje, essa abundância da vida que o Senhor Jesus dá, também levanta a sua mão assim, para que Deus possa olhar para o seu coração e perceber a decisão da sua vida e do seu coração. Ó Deus, aqui estamos, Pai. Toma as nossas vidas e a vida daqueles que tomaram decisões agora nas Tuas mãos. Porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Pai. Vamos ficar em pé e vamos louvar e vamos glorificar o nome do nosso Deus. Porque és digno de adoração total. Faz esta oração. Porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com o coração completo. Pois quando deste tudo por mim. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel nesse caminhar a dois, com